O que significa machado posto à raiz das árvores na Bíblia? Para iniciar, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo 10, que diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mas, agora neste momento, nós vamos entender aqui o que a palavra do Senhor quer falar conosco através desse título, né? Como você já ouviu, o significado do machado posto à raiz das árvores na Bíblia. A linguagem de João Batista, os que ouviram João falar a respeito do pecado de forma incomparável, deve ter lembrado a linguagem severa de Elias e de outros profetas no Antigo Testamento. Aqui a linguagem é parabólica de João Batista, é vivida e alarmante, pois o machado já está posto à raiz das árvores. Mostra que as árvores já estão tremendo, mesmo nos galhos mais estendidos. Já que as árvores são consideradas infrutíferas, o juízo começa a cair e haverá de durar até ser concluído. Um antigo comentarista diz a respeito de João Batista: seu ministério ardia como forno e não deixou para os fariseus nem a raiz da aliança de Abraão, nem os ramos de suas boas obras. Ele os arrancou da aliança de Abraão e, por arrancá-los da raiz, deixou-lhes sem nenhuma terra a que pudesse se agarrar. O que era a raiz das árvores e que o machado era posto? A raiz de que fala João é a partir de que a árvore e os ramos se fixem e cresçam, servindo de parábola de Abraão e da aliança que Deus firmou com ele. Olha o que diz em Jó 8:33, assim: foi essa raiz ou a fundação que os líderes judaicos reivindicaram quando João lhes resistiu. Somos descendentes de Abraão. Por árvores, entendemos que a descendência do tronco de Abraão, segundo a carne, nós vemos que a obediência e a desobediência. Então, quando o Senhor, usando aí, João Batista vem falar sobre a árvore que não der fruto, está falando de qualquer pessoa, não importa se é branco, negro, não importa a cor, raça. O importante é saber que o machado está posto, né, no tronco da árvore para ser derribada. A obediência a Deus faz com que nós sejamos árvores frutíferas, mas a desobediência faz-nos ser árvores más. Temos que dar frutos bons, frutos de arrependimento. E o que era esse machado posto à raiz das árvores? Esta é uma pergunta que vai ser respondida agora. No machado que toca as árvores, temos simbolismos e instrumentos que Deus usou para tratar com aqueles que, a respeito de seus direitos e privilégios de Abraão, eram árvores infrutíferas. Salmo 17, versículo 14. Possa ler aí você essas leituras que estou aqui falando neste momento. É bom você acompanhar e ler. A palavra de Deus, mais afiada que espada de dois gumes, era o machado que ele usou para derrubar as árvores más sem frutos. Oséias 6:5, com as palavras da minha boca os matei. Está escrito no livro de Oséias, pode ler lá também. A sua verdade é tanto cheiro de vida para a vida quanto o cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios 2:16. Mas nesse fato, descansemos e nos regozijamos, pois o machado está nas mãos de um Deus justo. Nesses últimos dias de tanta corrupção e infrutividade, o desejo de Deus é fazer de nós seus martelos, as suas armas de guerra. Vamos fazer uma leitura
no livro de Jeremias 51, do versículo 20 ao 24. Olha só a leitura. Tu és meu machado de batalhas e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. Por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher. Por meio de ti despedaçarei o velho e o moço. Por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia, todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião com os vossos olhos, diz o Senhor. Bom, nós vemos aqui que esta leitura que eu acabei de fazer foi o profeta Jeremias que profetizou, né? Que a palavra de Deus, ela é um martelo, né? Tem vários significados essa palavra aí. Então, o Senhor, ele usa de qualquer situação para tratar com o seu povo, para tratar com as pessoas que ele quer tratar. Então, o machado pode significar também o próprio Deus, cortando aquilo que não presta mais, cortando coisas ruins da nossa vida. O martelo de Deus, o machado do Senhor, pode ser que algo será destruído para ser construído novamente. E o machado de Deus pode significar também o Senhor cortando as árvores ruins. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem uma linguagem que fala que as árvores somos cada um de nós, né? Quando aquele cego voltou a enxergar, aquele cego de nascença, ele dizia: vejo homens como árvores. Então nós somos as árvores, mas nós temos que dar frutos e tem que ter frutos de arrependimento, como João Batista falou, que vocês têm que dar frutos de arrependimento, né? Então essa expressão, toda árvore que não der fruto será cortada, é uma referência bíblica, como já foi lido, né? E em Lucas 3:9, que significa que aqueles que não manifestam a fé através de ações, virtudes, os frutos serão desconsiderados, assim como a árvore sem frutos é cortada e jogada no fogo. Frutos aqui não são apenas palavras, mas é transformação de vida, prática de justiça, amor ao próximo e o cumprimento da vontade de Deus. E o contexto bíblico desta mensagem: uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, assim pelos seus frutos vos reconhecerão. Essas passagens bíblicas de Mateus 3:10, Lucas 3:9, elas são passagens que enfatizam que o machado está pronto para cortar as árvores que não dão frutos, sendo lançadas no fogo. E o significado desses frutos? Eles são manifestações do amor, da fé na vida de uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, incluindo obras, mudança de vida, cumprimento da vontade de Deus, atitudes de caráter. Boas obras, a prática de atos de justiça, bondade e amor. Mudança de vida, uma vida centrada em Deus, que renuncia às obras carnais e anda no Espírito. Então não faça com que as obras da carne sejam dominadas em você, mas que as obras do Espírito façam de você um instrumento usado para a obra do Senhor. As obras da carne, como está escrito no livro de Gálatas 5, capítulo 5, possa ler. Você lá agora neste momento, se você quiser, você pode ler depois, mas faça essa leitura lá, você vai descobrir as obras da carne vezes as obras do Espírito. Cumprimento da vontade de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, amando os inimigos, praticando bem,
atitude de caráter, a demonstração de generosidade e afabilidade, a mansidão, vida diária. Como reconhecer esses frutos? Pelas ações. Uma árvore é conhecida pelo que produz. As pessoas são conhecidas por suas ações e pelo modo como vivem. Se uma pessoa só faz coisa ruim, se uma pessoa só pratica o mal, você acha que as pessoas vão falar bem dessa pessoa? Não, não vão falar. Vão falar assim, olha, tal pessoa é ruim, olha as ações dessa pessoa, olha as atitudes dessa pessoa. Então, se você não der frutos bons, o machado já está posto às árvores para ser cortado. A autenticidade é preciso verificar se as ações na vida de uma pessoa estão alinhadas com a sua fé declarada. Você tem que declarar sua fé. Você tem que dizer, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu sigo o que a Bíblia diz. Você tem que ser autêntico. Existem também falsos profetas. A parábola serve como alerta para identificar aqueles que não são autênticos em sua fé. Por eles não produzem os frutos verdadeiros do Espírito. Então, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Isso também pode significar no juízo final, no final dos tempos, o que Jesus vai fazer com os inimigos, com aqueles que não obedeceram a sua palavra. Então, até com o próprio diabo e seus demônios, o Senhor também vai lançar no lago do fogo, no final de tudo. Mas tudo já está preparado, tudo já está sendo preparado para que esse machado venha fazer o que ele veio de fazer, que é toda árvore que não der frutos bons será cortada. Então, a palavra de Deus para você hoje: entregue sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, comece a praticar as obras do Espírito e não as da carne. Pratique o bem, faça o que a palavra do Senhor te diz, pois a palavra do Senhor, assim como toda lei, deve ser obedecida. Assim como existe a lei dos homens, a lei de Deus também deve ser obedecida. Essa foi a mensagem sobre o que significa machado posto à raiz das árvores na Bíblia. Este é o significado. Hoje você descobriu o que significa esse machado, que foi posto à raiz das árvores e vai ser cortado, como João Batista foi usado por Deus para falar com o povo naquele tempo. Que Jesus abençoe a vida de vocês.